Capítulo 1. Abóbora inigualável. Jacques O'Neill era um bastardo. Ou foi o que todos disseram. Jacques O'Neill era realmente um bastardo, o pior dos piores. Ele era literalmente um bastardo, já que seus pais nunca se casaram, e mais tarde morreram. Ele também era um bastardo figurativo, um louco. Ele estava envolvido, causando tanto pandemônio no mundo dos jogos de Infinity. Foi o único MMORPG VR que valeu a pena jogar no século 22 devido ao seu incrível realismo. Jogar Infinity era como viver uma segunda vida. Exceto que isto não estava em um mundo moderno cheio de caixas cinzentas empilhadas formando arranhões. Antes do Infinity, existiam jogadores enormes. Mas depois do Infinity, só houve tryhards e casuals, com os primeiros se tornando celebridades. Tornou-se a primeira oportunidade de subir na escala social para muitos, desde que perderam seus empregos para os Zubots. As avaliações foram 99% 5 estrelas, com 1% sendo cliques errados. Foi uma página cheia de 5, 5, 5, 5, revisão PP, 5, 5, 5, 5 asterisco. Com a avaliação vinculada à conta, nem os trolls se atreveram a escrever nenhuma besteira. Ninguém quis ser repetidamente morto por fãs furiosos. Parecia um pouco assim. Legendário, 5 Você quer aventura? Você quer desafio? Você quer tesouros incríveis? Você quer viver no maior mundo mágico de todos os tempos? Você quer escrever uma resenha como eu para aquele doce título de Wannabe Critique? Não diga mais nada, amigo. Guio era ingleses, 5 Este jogo tem muito potencial. Como o nome diz, é infinito. Há sempre algo a fazer, algum segredo a descobrir e pode até criar aulas personalizadas. Às vezes pode ser bem peculiar, mas é muito divertido. Scarizli, 5 Este jogo me ajudou a superar meu medo de pular sustos. Antes eu ficava assustado e gritava internamente, ah não, vou morrer. Agora, não sinto nenhum medo enquanto grito internamente, vou morrer totalmente e ganhar um ótimo saque. Rob Fischerman, 5 Gosto de pescar. Este jogo tem pesca. É ótimo. Friend Lipker, 5 Esse jogo é o melhor para renovar amizades. Isso reuniu a turma novamente. Fazemos longas e relaxantes caminhadas pela rota mercantil enquanto conversamos sobre nossos sentimentos, filosofia, o próprio mundo e massacramos alguns viajantes idiotas. Hotblooded Hero, 5 Este jogo é incrível. Explore todos os cantos de um incrível mundo virgem, os vales profundos, os montes macios, as cavernas úmidas, menção especial às donzelas élficas peitudas, fadas peitudas, ninfas peitudas, ciclopes peitudos, etc. Havia pessoas de todas as esferas da vida jogando Infinity. Quer quisessem relaxar ou fingir se tornar rankers, todos adoravam o jogo. A maioria deles tinha uma coisa em comum. Todos odiavam Jacques. Chegou a tal ponto que os jovens, os adultos, os idosos e os falecidos, todos odiavam até o último dos seus ossos mortos-vivos. Mas ele nem estava tentando ser desprezível. De jeito nenhum. Ele era o único Pumpkinmancer, uma classe autocriada. Se alguém vasculhasse a internet, teria inúmeras lendas e mitos sobre ele, mas ninguém chegava perto da verdade. Esta é uma história de renascimento e de superação das sombras do passado. Este é o inigualável Pumpkinmancer. Bem-vindo ao MMORPG, Rise of the Peerless Pumpkinmancer. Também conhecido como Ascensão do PP maior que RPP. Obrigado por tentar. Espero que você goste tanto quanto eu gosto de escrevê-lo. Aproveitar. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Abóbora, substantivo, / ponto de interrogação, P, M, P, K, N, Mans, R, pessoa que usa magia negra com especialização em abóbora, principalmente para reanimar pessoas mortas. Eles estão frequentemente associados ao caos, pandemônio, bagunças profanas, destruição imprudente, etc. PS, não se sabe quantos Pumpkinmancers existem, mas eles aparecem em todos os cantos do mundo dos jogos, Infinity, e acredita-se que são legiões.
PS, eles são conhecidos por serem altamente caprichosos e às vezes até trazerem vitórias. Mas saiba disso, não importa o que eles tenham reservado para você, já é tarde demais para encontrar um. Não vou forçá-lo a ler as notas do autor, mas presumo que tudo o fez. Você sabe, aquela caixinha no final de cada cap. Sim, aquele. Da mesma forma que o K, é tudo canônico. Quer decidir o que acontecerá a seguir no romance? Você pode fazer um pedido de história. Fica a cargo do autor, e a história nunca será comprometida por causa disso. Podem ser coisas como nomear, criar um personagem, raça, classe, etc. Se há algo pelo qual você é apaixonado, seria legal tê-lo no romance. Veja como 1. Discord igual a sorteio regular intitulado Novel Request, no Discord oficial. O link do Discord está sempre diretamente na página da novela. Sinta-se à vontade para participar. 2. Leitores Prive igual a comente. PP Request, em um capítulo Prive com detalhes de sua solicitação. Os vencedores são escolhidos aleatoriamente. 3. Os 3 principais contribuidores Golden Tickets todos os meses. 4. Presente igual a qualquer presente que dê uma característica ao romance recebe um pedido de romance. Pensamento do criador. Na minha vida anterior, perdi tudo. Perdi meus entes queridos. Perdi meus bens materiais. Perdi qualquer aparência de saúde. Perdi minha confiança, caluniado inacreditavelmente. Perdi o calor do contato humano, a solidão sempre presente. Perdi a vontade de viver, existindo apenas um zumbi para cumprir essa minha promessa. Perdi minha alma, vendendo-a para jogos. Eu me tornei o servo da deusa da luz em troca de poder. Eternamente condicionado às suas restrições. Perda, tanta perda. Desespero, tristeza, adversidade, agonia e outras emoções sombrias, eu apoiei todas elas. Isto não era viver, era, na melhor das hipóteses, sobreviver. Desta vez protegerei todos eles, serei feliz, navegarei pelas adversidades e viverei. Não apenas viver, mas viver a melhor vida que puder, já que o tio o único Pumpkinmancer. Fim do capítulo. Capítulo 2, Jaque vs Chaos Maléfico. História de origem, a última batalha do Arauto da Luz. História começa capítulo 7, ponto de interrogação. Rugido. O rugido do dragão antigo ressoou pelo campo de batalha, fazendo todo o reino tremer. Exatamente 500 jogadores de nível enfrentaram Máximo a ameaça mais mortal que existia atualmente no mundo dos jogos Infinite. LV-600, Malévola do Caos, dragão antigo do Nayalite. Só de olhar, os jogadores não puderam deixar de sacudir suas armaduras. A criatura era maior do que qualquer um deles teria imaginado. Era tão longo que levaria dias ou talvez semanas para caminhar da cauda até a cabeça gigante. Na verdade, preencheu a maior parte do reino caótico apenas deitado. Suas descobertas de asas eram tão grandes que poderiam ter eclipsado o sol a qualquer momento. Cada batida de suas asas geraria tornados crepitantes com ventos dimensionais nefastos que não seriam imparáveis. Seu corpo parecia um amálgama sórdido de energia caótica e maligna, que havia sido tomado para destruir o mundo. Era escuro, sombrio, cheio de escamas negras impenetráveis e pontas extremas, e apresentadas como garras e presas mais afiadas. Em sua pele, inúmeras monstruosidades, tentáculos e até mesmo clones do caos continuam surgindo. Estes últimos foram um pé no saco, eram cópias dos próprios jogadores. A morte mais vergonhosa foi para as próprias habilidades de OP, meticulosamente elaboradas. No entanto, o verdadeiro horror do chefe era a sua magia negra. Tinha mana infinita e continuava chovendo feitiços AOE mortais sobre eles. O mais terrível foi seu Call of the Void, que abriu um portal gigante e corrosivo que levava ao reino das sombras. Os jogadores estavam evitando tortuosamente os tornados, esquivando-se da magia do inimigo, bloqueando os clones do caos, aparando os tentáculos e atacando tudo ao mesmo tempo. 9 LB in
Os tanques estavam por todos os lados, tentando proteger os outros. Os suportes acumularam tantos buffs em todos que eles se sentiam como super-homens. Então o DPS fez o que sabia fazer de melhor, causar danos como se suas vidas dependessem disso. Tudo foi surpreendentemente bem, mas foi então que uma criatura todo-poderosa direcionou uma quantidade incrível de mana para sua boca. Cada dragão tinha um ataque de sopro, e este dragão do caos não era exceção. Bem, ele tinha uma habilidade rugido único. Ponto de interrogação. Rugido. Foi então que usou seu sopro. Seu rugido ecoou mais uma vez, sacudindo seus corações, mentes e almas. Todos os jogadores pararam de repente, congelando. Isso imediatamente trouxe um desastre sobre eles. Os tornados caóticos engolfaram alguns, para nunca mais serem vistos. Os clones do caos dos jogadores despacharam algumas da maneira mais vistosa. Os tentáculos lidaram com alguns com muita brutalidade até que a morte ocorreu. O chefe vem alguns diretamente. Foi então que eles voltaram a si, prontos para se vingar. Bem, a maioria fez. A onda sonora afetou 100 jogadores escolhidos aleatoriamente. Seus olhos ficaram completamente pretos como ônix quando se voltaram contra seus aliados. Foi quando um arquiclérigo aleatório usou um feitiço de avaliação antes de gritar em desespero: eles estão afetados pelo S. Maldical da confusão em massa. Não consigo dissipar algo tão OP. Ninguém pode. Nesse caso, eles precisariam matar todos os 100 afetados. Isso deixaria menos de 400 jogadores para fazer um ataque de 500 homens. O principal problema era que os dragões no Infini sempre respiravam 3 vezes. Instantaneamente, todo o raid ficou frenético quando os jogadores começaram a entrar em pânico. Eles entenderam a situação em que se encontravam. Contra um poder tão absurdo, eles se sentiram tão insignificantes. Eles tentaram o seu melhor para sobreviver enquanto reclamavam: "Oh droga, estamos ferrados. Como vamos vencer isso? Esses desenvolvedores não sabem o que significa equilíbrio. Dane-se quem projetou esse chefe enganado. Porra, eu sabia que um pug não funcionaria. Isto é loucura. Os rumores eram verdadeiros. Não deveríamos ter seguido esse louco. Dane-se aquele líder de ataque idiota. Ele mentiu sobre saber como combatê-lo." Mas foi aí que alguém na multidão começou a rir. Ele tinha características dracônicas e estava esmagando todas as criaturas sombrias em sua vizinhança. Ele estava até sorrindo. Ele então falou calmamente com os membros em pânico: "É exatamente por isso que vocês foram escolhidos apenas para preencher os números. Respire fundo, certifique-se de não morrer estupidamente e seja paciente. Tudo ficará bem." Um deles não aguentou. "O que você quer dizer com respirar fundo? Você não vê isso", mas ele foi interrompido por um jogador próximo. "SHHH, esse cara é o meio-dragão imortal Kron. O único chamado de verdadeiro dragão em Infini." O homem gritou, pasmo. "Kron, o disjuntor do limite 2 vezes. Puta merda, não admira que ele parecesse familiar. Então, e se ele for uma lenda? Todos nós vamos morrer de qualquer maneira." Um espectador zombou com desdém. "Seria necessário um milagre para nos salvar." Um jogador assustado pronunciou com uma voz embargada. Um milagre, foi. O grupo de ataque atual deles tinha algo ainda melhor. O dragão humanoide respondeu indiferentemente: "Tenha fé, pois ele está liderando o ataque." A multidão olhou para o homem que os recrutou para este evento, mas instantaneamente perdeu todas as esperanças. O chamado líder deles, o tal Jaque, estava parado ali com os olhos negros como breu. Todos eles sabiam o que isso significava. Seu líder de ataque foi eliminado diretamente pelo ataque Madness Breath do Nihility Dragon. Isso foi um azar incrível. Tinha um quinto de chance de acontecer, mas aconteceu. Ninguém poderia culpá-lo também, pois o ataque era inevitável. Ainda assim, eles se sentiram péssimos, já que esse ataque seria um fracasso, com certeza. Era impossível libertar-se da Maldical. A única solução era um companheiro de equipe usar um item único de nível antigo.
Eles já eram tão raros e, para começar, era necessário um de limpeza. Mas, no momento em que a maioria estava desesperada, ouviu-se um clamor entre as tropas. Tudo começou com alguns jogadores observadores rindo ruidosamente, mas depois se deixou como um trovão. Os jogadores que se juntaram para preencher os números ficaram totalmente perdidos. O que estava acontecendo? Kron, o meio-dragão, riu mais uma vez. Como eu disse, tenha fé. Já que está nos liderando. Houve um breve momento durante o qual o tempo pareceu congelar. Foi então que os olhos do homem no meio do exército começaram a tremer. A escuridão neles diminuiu enquanto ele observava o estado do campo de batalha com olhos claros antes de sorrir. Hehe, estou de volta. Jaque deu uma risadinha, sem se importar com todas as mortes. Uma aura dourada começou a irradiar de seu ser. Jaque parecia uma aparição enquanto brilhava com a luz mais pura. Seu olhar agora era tão intenso quanto o próprio sol. Ele parecia a própria definição de modéstia, elegância e gentileza. Jaque então anunciou uma equipe de aparência simples que valia alguns milhões de créditos, bilhões de ouro. Dele irradiava uma luz sagrada que banhava todo o reino, livrando-se de todas as maldições. Enquanto a multidão passava pasma, uma voz discordante ressoou que fez os cabelos de todos se arrepiarem de puro desconforto. Impossível! Como você acordou? Nenhuma força de vontade humana é tão forte. Quem é você? Esta foi a primeira vez que o Dragon Chaos Maleficente se dignou a abordar as formas de vida inferiores rastejando os seus pés. Jaque olhou provocativamente, não se intimidando nem um pouco pelo chefe mais forte. Eu sou o arauto da deusa da luz. Prepare-se para morrer como uma besta nojenta por. Espere um minuto, porra. Este é o reino do caos. Essa vadia não consegue ver o que está acontecendo aqui. Ele acabou percebendo com alegria que não é necessário seguir os ensinamentos rígidos naquele momento. Deus, ele odiava esses mandamentos. Eles o impediram de beber, xingar, assassinar, roubar, cobiçar e toda e qualquer diversão, na verdade. Isso foi um desmancha-prazeres. Foi então que o sagrado arauto da luz pareceu desaparecer, restando apenas o bom e o velho Jaque. Sua postura relaxou instantaneamente quando um sorriso vulgar apareceu em seu rosto. Ninguém teria acreditado que ele era o representante da deusa da luz. Jaque agora estava pronto para executar o plano de batalha mais insano e estúpido que já existia desde o lançamento de Infinite. Depois de hoje, ele finalmente teria seu lugar no panteão. Pensamento do Criador. Deixe-me dizer-lhe, a deusa da luz era uma grande vadia. Na verdade, toda a sua igreja era horrível. Estou composto de quem criou sua facção quis fazer isso como uma proteção para quem quer que fosse tentado pelas doces promessas de poder. Esta é a coisa mais maligna que eu posso imaginar. Fim do capítulo. Capítulo 3. Líder louco, seguidores loucos. Jaque estava se preparando para executar o plano de batalha mais insano e estúpido que já existia desde o lançamento de Infinite. Depois de hoje, ele finalmente teria seu lugar no panteão. Foi necessário que ele derrotasse o Nayalite Dragon, o atual chefe final do Infinite. Dizia-se que só seria possível vencê-lo com um ataque cheio de quebra-limites duplos. O problema era que o partido de Jaque só tinha 10% dos seus membros com tais qualificações. Todos os nada mais eram do que forragem canônica de nível máximo. Como foi possível que a bucha de canhão chegasse ao nível máximo? Bem, eles eram apenas bucha de canhão para os melhores jogadores, 1% do 1% do 1% do 1%. Nesse reino, os quebra-limites eram tudo. Para se tornar um quebrador de limites, era preciso completar testes insanamente perversos. Esses foram os desafios finais do jogo. Até mesmo terminar um único que ele era um grande ranqueador, com equipamentos e habilidades incríveis. Mesmo assim, Jaque não estava disposto a desistir. Como era impossível derrotá-lo com um método conhecido, ele seria criativo. Ele se esforçou para recrutar os jogadores com maior potencial de dano, independentemente de sua capacidade de sobrevivência.
O trabalho deles seria apenas sentado em relativa segurança e DPS. Ninguém estava fazendo tal coisa porque era impossível manter a agressividade do chefe em um indivíduo, ou assim todos pensavam. Jaque sabia o quanto os dragões eram orgulhosos. Se houvesse algo de que eles estavam especialmente orgulhosos, era um ataque de respiração. Jaque consegue recuperar a consciência sozinho foi o maior insulto ao monstruoso. Jaque só precisou dar um empurrãozinho. Como um arcipreste mole que usa roupas, ele manteria a agressividade nele. Sim, foi uma loucura. Chegou a hora dos insultos. Eu sou a porra do seu pai, seu maldito lagarto crescido. O que há com esses tentáculos feios pra caralho? Este MMO pode ter conteúdo para maiores de 18 anos, mas não é um maldito jogo H. Como você pode ser tão estúpido a ponto de confundir os dois? Este dragão era sábio e não seria dominado pela raiva tão facilmente. É por isso que Jaque continuou incansavelmente. Você tem asas enormes, mas só consegue batê-las fracamente porque é muito gordo. Você é um dragão ou uma galinha? Além disso, o que há com os tornados? Você está com ciúmes dos dragões do vento. Ei, dragão do Nayalite. Você quer um emprego? Posso oferecer uma posição respeitável como churrasqueira. Usaremos todos esses seus espinhos inúteis como espetos para a carne. Ah, não se preocupe, vamos poupar seus irmãos galinhas. É isso que você chama de mal de cal? Que ridículo! Posso limpar tudo isso com apenas um feitiço, falando sobre inútil. Você não está um pouco velho para copiar o dever de casa de outra pessoa. Quão preguiçoso e inútil você é. Pare de copiar os jogadores e crie algo original pelo menos uma vez. Eu tenho um presente para você. Eu trouxe uma esposa para você. Olha que beleza. Fiz questão de escolher um que fosse adequado para o que você tem aí embaixo, se é que você me entende. Jaque jogou uma pequena lagartixa em direção ao dragão titânico. Parecia que o último funcionou, pois ele podia sentir tanta intenção assassina de matar fixando-se nele. Mas Jaque manteve a calma e declarou com segurança: ele está trancado em mim. É hora de dar tudo de si, pessoal. Foda-se esse biate. Ha 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 ha. Sua risada insana encheu todo o reino. Foi então que muitos jogadores começaram a retirar seus equipamentos cosméticos à medida que levavam a sério. Por toda parte, muitos jogadores de aparência chata de repente se transformaram em demônios sedentos de sangue. Os noobs só puderam assistir espantados quando cerca de 100 jogadores de aparência estranha se revelaram um após o outro. Eles engoliram em seco de medo quando perceberam que cerca de metade deles tinha nomes vermelhos. Eles eram assassinos. O dragão avançou sobre Jaque, mas ele já havia partido. Um jogador próximo o jogou para mais longe. Este era o plano. Os tanques jogariam Jaque de um lado para o outro, usariam-no como isca e tentariam desacelerar o monstro. Um único golpe seria suficiente para derrotá-lo, e um único erro condenaria o ataque. Enquanto Jaque voava no ar, ele continuou lançando buffs de Rank S como se fosse magia de iniciante. Algumas dessas habilidades eram conhecidas por serem quase impossíveis de dominar e usar. Afinal, a magia no Infini não era tão simples. No entanto, ele não deu nenhum sinal de parar enquanto continuava girando no ar, a uma velocidade que teria deixado o mais habilidoso dos assassinos tonto. Ele mal conseguia se controlar graças a uma habilidade única de alto buff. Ele só podia fazer isso porque estava usando bênçãos de mana como um louco, mantendo sua mana cheia. Cada um valia 10.000 créditos, 20.000 porções de ramen, mas foi um sacrifício necessário. Enquanto voava, ele podia ver trechos do campo de batalha e ouvir ecos dos gritos. A cena toda estava uma bagunça. As pessoas que ele trouxe também eram bastante peculiares. Arquimagos lançavam feitiços de nível calamidade enquanto gritavam, explosão. Havia apenas um mago de explosão no meio deles, mas todos gritavam o nome do ataque. Arciprestes estavam abençoando seus companheiros de equipe, aumentando seu poder para mais de 9.000, dizendo, vololo vololo.
Os arquebotéticos jogavam vários frascos venenosos e explosivos por toda parte, transformando o campo de batalha em uma exibição de fogos de artifício. Os arquipaladinos seguravam armas brilhantes o suficiente para deixar qualquer um cego. Aí vem o martelo sagrado da justiça, bem na sua cara feia. Arqueiros estavam atirando mais flechas do que se poderia contar. Pegue isso, seu lagarto grande e gordo. Esta é a retribuição dos 4 arqueiros cegos. ZL Regen, lagarto faz boom. Arquberserkers estavam gritando enquanto carregavam várias armas maiores que eles, com um deles lutando literalmente contra uma torre de castelo. Berserker quebra. Os arquimonges estavam batendo com as palmas das mãos, pés, cabeças carecas, ombros, bunda e todas as outras partes imagináveis do corpo na criatura vil. Ainda bem que houve prevenção à nudez no jogo, pois todos lutaram-nos com orgulho. Ora, os arquicavaleiros das sombras invocavam o poder dos deuses malignos, e alguns até faziam oferendas de sacrifício ao vivo. Sangue pelo sangue, deidade maligna. Arquinecromantes estavam criando mortos-vivos incansavelmente, semelhantes a fábricas vivas. Vão, meus esqueletos assustadores. Arquiconsumidores estavam invocando outros tipos de seres mortais por todo o lugar. Libere o Kraken dimensional. E, vá, minha legião de patos. Arcdragonslayers estavam fazendo compras de maneira emocionante, mais ou menos. Estou vestindo seus irmãos e em breve estarei vestindo você. Arcbards estavam motivando as tropas na linha de frente. Sim, a maioria estava felizmente evitando ataques mortais, um após o outro, de perto, enquanto deixavam seu talento musical brilhar. Nós todos vamos morrer, porra. Lalalala, nunca vou te dar. Arcninjas continuaram se teletransportando para todos os lados a uma velocidade que deixaria qualquer um doente se usasse roupas estranhas, terno vermelho chamativo, agasalho verde, roupa de empregada, etc. Eles brandiam armas de 2 mãos enquanto gritavam, nin-nin. Depois, havia os arquipiscadores, arquiferreiros, arquiarquitetos, arquiencantadores, arquijoalheiros, arquialfaiates, arquicoletores, arquicozinheiros, arquimineiros e muitos mais. Alguns também não tinham uma classe precisa, mas ainda usavam a piada recorrente do arte. A luta continuou, com Jack se sentindo um saco de batatas, mas isso não importava. Eles sobreviveram à segunda respiração e finalmente ao terceiro ataque de respiração. Nesse ponto, a vitória estava à vista. Jack não pôde deixar de gargalhar alto como um louco. Hahaha, com essa morte, finalmente terei meu lugar no panteão. Ele então murmurou baixinho. Eu finalmente consegui, irmãzinha. Espero que você... Mas ele foi rudemente interrompido. Ao lado de seu corpo voador, alguém apareceu de repente. Era um indivíduo vestindo roupas pretas de aparência etérea que flutuavam contra o vento. Em volta do pescoço daquela pessoa havia um medalhão que ele conhecia, o Olho do Abismo, a marca de um assassino. Jack reagiu instantaneamente, quando foi desviar. Ele sabia que só poderia sobreviver um segundo, na melhor das hipóteses, contra um assassino tão mortal, mas seria o suficiente. Seus amigos viriam em seu auxílio, ele confiava neles. Esse idiota estava prestes a enfrentar um mundo de dor. Ele não apenas não conseguiria o título claro de dragão do Nayalite, mas também acabara de fazer um inimigo muito mesquinho. Jack tinha um pequeno sorriso no rosto mesmo em uma situação tão tensa, mas depois se transformou em uma careta. Ele ouviu uma cacofonia de gritos enquanto muitos feitiços e habilidades eram lançados por todo lado. O grupo de ataque que ele carregou durante todo esse tempo estava revelando sua verdadeira face. Os membros aleatórios estavam se voltando contra eles. Não. Por quê? Esta foi a decisão mais estúpida que eles poderiam tomar. Todos eles falhariam. Porque uma traição, não, foi uma armação desde o início. Esta foi a única explicação. Pare com essa loucura. Todos nós podemos vencer esse ataque juntos e entrar na história. Jack disse, mas ninguém se incomodou em ouvir enquanto a matança continuava. Seu oponente então falou.
Era uma voz fria, que gostava de vê-lo sofrer e exalava a ganância. Um que parecia estar se vangloriando: não adianta, seu bastardo falido. Todos foram comprados. Sua cabeça vale muito agora, você sabe. Seu oponente brande sua adaga, afiada o suficiente para rasgar o tecido do mundo enquanto estalava com energia negativa. Jaque sentiu seus braços ficarem fracos, incapazes de bloquear mais. Ele foi condenado. O golpe final veio. A adaga moveu-se rápido demais para ele ver, mas ele sentiu. Ele sentiu uma súbita explosão de dor em seu corpo e em sua alma. Então a visão de Jaque escureceu. Você morreu. Pensamento do Criador. Eu estava tão perto, tão perto. Não, quem estou enganando? Restava apenas um vaga. Eu estava lutando muito para entrar na última posição do panteão. Para outros eu era ótimo, mas para os Truehankers eu não estava passando de um aspirante a grandes sonhos. Essa foi a triste realidade. Fim do capítulo. Capítulo 4. Sinto sua falta, irmã. O despertar sempre foi o pior. Não foi apenas perturbador, foi totalmente torturante. Quando Jaque recuperou a consciência, seu cérebro instintivamente o fez respirar fundo. O frio invadiu seus pulmões, irritando seu interior e fazendo-o tossir continuamente. Foi um lance tão profundo que quase fez todo o prédio tremer. Seu diafragma continuou tremendo enquanto ele lutava para firmar seu corpo agora trêmulo. Ele se sentiu como se estivesse jogando os pulmões, mas sabia que isso iria parar depois de alguns minutos. Sempre foi assim. Essa era a Maldical do mergulho profundo, também conhecida como conectar-se por muito tempo em linha reta. Isso foi possível porque o fone de ouvido VR era realmente mágico. Poderia desacelerar as funções corporais de um humano ao mínimo, semelhante a estar em êxtase. Mas havia um limite para o que a tecnologia poderia fazer. O mergulho excessivo em VR confundiria o cérebro, fazendo-o aceitar esse estado de desaceleração como o novo normal, daí essa enorme ocorrência. Jaque se libertou do aparelho, vasculhando seu quarto com um olhar firme que não combinava com seu corpo fraco. Seu pequeno apartamento cinza, semelhante a uma prisão, era dividido em duas garrafas. Um lado estava totalmente cheio de lixo. Havia pratos sujos, pacotes vazios de ramen, grãos de arroz e outros objetos não identificáveis. Não parecia nem um pouco habitável. O outro lado tinha um contraste extremo e era tão limpo que era inacreditável. Mas Jaque mal olhou para lá. Ele sabia que o que procurava não estava lá. Jaque vasculhou o lixo, sem se importar nem um pouco com a bagunça, até que finalmente encontrou o que procurava. Era um velho celular parecido com um tijolo que parecia tão velho, mas não era. Era um daqueles celulares de nível militar com resistência e bateria quase infinitas. Ele abriu e foi então que veio uma enxurrada de sons de notificação. Houve tantas chamadas perdidas e mensagens de texto. Mas, todos eles basicamente disseram a mesma coisa em termos diferentes. Não se mate, Jaque. Não se mate, por favor. Não se mate, por favor. Não se mate, Jaque. Engraçado como tudo isso veio de amigos de jogo. Eram pessoas que ele nunca conheceu e que provavelmente nunca conheceria. Foi então que seu corpo começou a tremer quando ele sentiu outro ataque de tosse tomar conta. Não, eles definitivamente nunca se encontrariam. Não com ele neste estado. Ele sabia o quão terrível seu corpo estava exausto. Ele provavelmente tinha mais olhos pretos do que um maldito panda. Ele deu um sorriso autodepreciativo ao entender as preocupações de seus amigos. Ele havia perdido milhões e milhões de créditos para organizar esse ataque, daí o apartamento de merda, e agora ele havia falhado. Ele esteve tão perto, mas agora era tarde demais. Ele não seria capaz de se juntar ao panteão. Este foi o teste beta exclusivo da próxima atualização, reservado apenas aos melhores jogadores. Ainda restava uma última vaga, mas ele não conseguiu entrar. Ele mesmo sabia que suas habilidades eram um lixo em comparação com os outros melhores classificados.
Ele era melhor que 99% dos jogadores, mas também atingiu seu limite de maestria. Ele sabia que não poderia melhorar ainda mais, ao contrário deles. Esta oportunidade foi a sua Ave Maria. O teste beta significou mais conhecimento e também a possibilidade de obter novas habilidades de personagem fortes o suficiente para equilibrar suas próprias deficiências. Ele realmente havia perdido muito com aquela traição e aquele assassinato. Mesmo assim, ele nunca se mataria, não seguiria o caminho do velho. Ele colocou o telefone no modo não perturbe e removeu as notificações. Em seguida, ele pesquisou sua pequena lista de contatos, pressionando a entrada, Odd Job Willie. Por alguns instantes, o toque e a respiração irregular foram tudo o que ouviu. Mas então uma voz animada surgiu. Chefe, você está vivo. Todas as pessoas na internet estão dizendo que você se matou depois daquele fracasso monumental. Economize, tenho um trabalho para você. Jack humildemente disse. Hehe, eu estava esperando que você ligasse. Eu ouvi tudo sobre isso. Algum idiota do Abyss Gazi causou toda essa bagunça. Você quer que ele vá embora, certo? E os outros jogadores aleatórios? Willie perguntou com expectativa. Você está errado. O alvo é da sentença de morte. Eles têm um novo executivo ansioso para provar seu valor. Eles estão tentando derrubar o Abyss Gazi também, trazendo-os à força para o fogo cruzado. Jack explicou. Chefe, como você sabe? Todas as pistas levam a... Willie perguntou totalmente confuso. Exatamente. Um assassino profissional não deixa pistas. Você sabe o que fazer, quero que o culpado implore pela morte. Jack instruiu. Sim, chefe. Quanto ao pagamento, Willie perguntou timidamente. Sim, isso foi o suficiente. Ambos sabiam o que isso significava. Jack encerrou a ligação de forma decisiva, idiotas da sentença de morte. Eram um bando de elitistas com taxas exorbitantes. Eles se consideravam um merda só porque eram a renomada guilda de assassinos número 1. Mas havia uma diferença entre ser um assassino forte no jogo e ser um IRL forte. O culpado por sua morte logo compreenderia isso, de maneira muito dolorosa, e o mesmo aconteceria com o verdadeiro mentor por trás dele. Jack sacrificou muito para que ele simplesmente aceitasse essa perda. Eles gastaram dinheiro na IRL para estragar sua vida. Ele também se oporia ao IRL e faria deles um exemplo para que isso nunca acontecesse novamente. Infinia muito deixou de ser apenas um jogo para muitos. As apostas eram muito altas e o dinheiro envolvia muito. O dinheiro corrompeu e fez surgir o pior do ser humano. Ele agora percebeu o erro que havia cometido. Ele vendeu tudo o que possuía para financiar aquele ataque e levou-se à pobreza. Enquanto isso, seus inimigos caluniaram totalmente seu nome. Muitos o chamavam de trapaceiro e explorador, pois faltavam suas habilidades mecânicas. Jack não conseguiria vencer um 1 por 1 justo nem perto do seu nível de jogo se tivesse que usar uma conta de torneio fictícia. Tudo isso não importava para ele. Porque ele se importaria com a reputação. Porque ele se importaria com dinheiro. Mas isso fez com que alguns idiotas pensassem nele como um alvo fácil de intimidar. Os responsáveis iriam se arrepender e morrer de forma agonizante, mas qual era o sentido? Ele não pôde deixar de suspirar. Jack ferveu um pouco de água, pegou 2 tigelas junto com 2 pacotes de ramen e foi para o lado limpo do apartamento. Ali havia um altar, do tipo dedicado aos entes queridos falecidos. Numa moldura de madeira simples mas elegante, havia a fotografia de uma jovem. Seus longos cabelos negros e esvoaçantes englobavam um rosto bonito com um sorriso radiante. Ela estava fazendo um sinal de paz enquanto olhava diretamente para ele. Jack colocou uma tigela de ramen bem na frente dela. Aqui está, mana. É o seu preferido, sabor de carne bovina e temperatura perfeita. Ele falou num tom tão jovial que faria qualquer um questionar o revés que acabara de sofrer. Jack não era louco. Bem, ele estava à sua maneira. Ninguém mais sacrificaria tanto pelos jogos sem ser um pouco maluco.
Mas ele sabia muito bem que ela estava morta e que isso nada mais era do que uma foto emoldurada. Era apenas uma lembrança do passado, um passado em que ele ainda era feliz. Ainda assim, conversar com ela o ajudou. Serviu como uma espécie de terapia. Ele sabia que se consultasse um profissional, eles censurariam suas tendências autodestrutivas. Mana, lembra quando você me disse que queria que eu vivesse até me tornar o número 1 no Infinity? Hoje estive muito perto de ingressar no panteão. Ele falou como se fosse uma criança se gabando de suas conquistas. Sim, ele sabia que ela só tinha dito isso porque parecia um objetivo impossível naquela época. Ele não estava nem perto do ranking. Ela queria dar a ele uma razão para viver. Já que estava jogando Infinity por causa dela, costumava ser a coisa deles. Foi a distração que ambos precisavam para se distrair da morte do velho. Mas não se preocupe, sou forte e não vou desistir ainda. Quando a nova atualização chegar, farei minha mágica. Vou encontrar uma maneira de fazer queijo como sempre. Farei isso tão bem que as pessoas vão pensar que estou trapaceando de novo. Seguiu-se um momento de silêncio, quebrado apenas pelos sons da comida. Ele terminou seu ramen de frango favorito em um instante antes de se virar para a tigela de sua irmã. Você já está cheio? Está tudo bem, vou comer para não desperdiçarmos comida. Qualquer um que visse isso o consideraria louco, já que nem gostou do sabor da carne. Mas cada vez que comia, seu cérebro associava o sabor a lembranças felizes. Então ele sorria sem palavras, um sorriso muito nostálgico, tingido de tristeza. Obrigado pela refeição, isso foi ótimo. Jack deu um tapinha na barriga magra, satisfeito. Ele provavelmente deveria se lembrar de comer mais. Ele então olhou para uma parede cinza por alguns minutos. Ele passou o último mês trabalhando incansavelmente naquele ataque. Ele havia passado todas as horas do dia concentrado nesse objetivo e agora se sentia vazio. Agora que ele havia perdido essa oportunidade, ele não tinha nada para fazer até que uma nova atualização chegasse. Ele tinha o melhor equipamento, todas as suas habilidades relevantes estavam no máximo. Ele sempre poderia acumular riqueza, mas qual era o sentido? Não, por um tempo ele provavelmente estaria melhor cuidando de seu corpo quebrado. Na verdade, ele dormiria pela primeira vez, comeria bem e voltaria à forma. Dessa forma, quando uma nova atualização foi lançada, provavelmente em alguns meses, ele estaria pronto para farmar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele suspirou profundamente, encontrou as chaves, vestiu o primeiro moletom e calça de corrida que encontrou e, pela primeira vez em muito tempo, saiu de seu apartamento. A cidade era tão cinzenta e monótona como sempre. Então, novamente, esta cidade, em particular, era extremamente chata. A maioria dos edifícios servia como armazenamento e só era segura e barata. Seu destino atual era fora da cidade, a poucos minutos de distância, se estivesse em um hovercraft, ou a cerca de 1 hora de caminhada. Agora ele tinha bastante tempo e precisava de exercício, já que estava indo para um parque que também servia de reserva natural para algumas espécies estranhas. Ninguém sabia como eles chegaram lá ou como existiam, mas ninguém se importava também. Este passeio definitivamente lhe faria bem. Pensamento do Criador. A solidão é dura, muito dura. Quando estamos tristes, procuramos conforto. Quando estamos felizes, procuramos alguém com quem compartilhar. É assim que os humanos são. Às vezes eu sinto menos que humano. Eu me sinto como um zumbi muito solitário. Fim do capítulo. Capítulo 5. Caminhadas, trilha do suicídio. Menor que bem-vindo ao parque de vida selvagem Q da cidade Z. Maior que, obrigado, assine, mas nunca vi um cidadão da cidade Z aqui na minha vida. Eles têm um ecomuseu chique e não viriam para esse lixão, Jack riu, respirando com dificuldade no meio. Na entrada do parque, uma segurança solitária em uma pequena cabana metálica assiste diligentemente à pornografia. Há quanto tempo esse homem estava aqui? Pelo menos 5 anos com certeza.
Assim que o notou, ele transmitiu: Ei cara, você está de volta. Veja como essa garota é flexível. Ela pode literalmente te dar uma foda na posição de cachorrinho. Você sabe que eu não me importo, certo? É sempre infinito isso, infinito aquilo. Você precisa transar, cara. Ah, mas primeiro você precisa de alguns músculos. Basta olhar para sua bunda magra. Mesmo se você tiver uma garota, eu ficaria preocupado que você morresse sob ela. Então, novamente, há mortes piores. Obrigado, mas não pretendo abraçar Thanatos ainda. Isso parece a F-gay, cara. De qualquer forma, se precisar de alguma coisa boa para fins acadêmicos, você sabe a quem perguntar. Não quero me gabar, mas foi assim que salvei a vida de um cara na semana passada. Ele queria se matar, então compartilhei minha coleção com ele e ele foi para casa com urgência e lágrimas de gratidão. O guarda parecia tão orgulhoso, com razão. Você está indo para a trilha do suicídio, certo? Não pule, ou terei que registrar um relatório de incidente. Então ele acenou para ele e voltou para sua agitada agenda de exibições. Este era o valor da vida humana, um relatório de incidente. Mas já que estava acostumado com isso, ele costumava ser um frequentador associado aqui. Quantas vezes ele olhou para o abismo, questionou-se se deveria acabar com tudo. Era uma pergunta retórica e ele havia perdido a conta. Este lugar era uma montanha com muitas trilhas para caminhada e cheia de peixes carnívoros. Mesmo assim, era bastante seguro, pois um sistema de defesa automatizado protegia as rotas com canhões de plasma. Os animais sabiam que não deveriam se aproximar. No geral, pareceu um excelente safari de baixo orçamento. Muita vida selvagem, nenhuma barreira bloqueando a visão. Uma sensação minimalista com todas as medidas de segurança ocultas. Então, por que existia uma trilha chamada Trilha do Suicídio? Desde tempos imemoriais, pessoas desesperadas se atiravam das montanhas. Este trilho tinha um ponto de observação para observar a paisagem e as criaturas ansiosas por limpar os restos. Qualquer suicídio ocorrido aqui foi um suicídio complicado evitado. Um homem se jogou na frente do metrô, foi triste, mas o custo do transtorno foi uma verdadeira tragédia. Tal era o estado atual do mundo. Jack subiu lentamente a montanha, respirando com dificuldade, como um peregrino extremamente velho. Era outono e as folhas estavam coloridas ao cair das árvores, parecendo vibrantes e cheirando a morte. Combinava perfeitamente com seu humor. O vento frio fez cócegas em seu pescoço durante toda a ascensão. Ele finalmente chegou ao topo, onde definitivamente faria uma pausa, pois estava muito cansado. Surpreendentemente, já havia alguém lá. Jack achou estranho, o guarda normalmente teria contado a ele sobre isso. Era um jovem sentado na saliência rochosa, com as pernas balançando sobre o abismo. O jovem murmurava alto para si mesmo: eu realmente deveria pular. Qual é o sentido de viver mais? Jack só pôde suspirar, pela calma serena que esperava. O homem se parecia com qualquer outro jovem. Cabelos castanhos curtos, olhos castanhos cheios de lágrimas e pele bronzeada e saudável. Ao ver Jack aparecer, ele inconscientemente ficou cauteloso. Ele franziu a testa, torceu o nariz e mostrou uma fachada de ser resoluto. Sua linguagem corporal dizia: não sei quem você é, mas não vai me fazer mudar de ideia. Mas ele certamente ficaria surpreso quando Jack se sentasse longe dele. Claro, vá em frente. Jack disse indiferentemente. Isso chocou profundamente o jovem. Vê você, o que você acabou de dizer. Ele pronunciou, com a boca aberta. Se você realmente não tem nada pelo que viver, pule. Mas eu realmente duvido que seja esse o caso. Jack encolheu os ombros enquanto olhava para o céu noturno, lentamente se tornando um com a natureza. Minha namorada me largou e minha mãe acabou de morrer. Agora estou preso ao meu padrasto que me odeia até aos ossos. Você consegue imaginar a angústia que estou passando agora? O garoto choramingou. Jack lentamente pronunciou em resposta: estou falido, meu corpo está quebrado, não tenho mais um único parente ou amigo próximo,
possivelmente perdi minha melhor chance de alcançar a grandeza no infinito, e meu nome foi arrastado pela lama. Então não tenho ideia da angústia que você está sentindo. Essa resposta sarcástica fez o jovem congelar. Não foi o que foi dito, mas tudo o que não foi dito que o surpreendeu. Ele podia sentir instintivamente o quão honesto Jack tinha sido, e ainda assim ele não estava demonstrando um pingo de desespero. A vida do jovem não era nada sombria em comparação. Ele era parecido com um cara com um corte de papel visitando uma enfermaria de pacientes terminais para reclamar de dor. Ele olhou por alguns segundos antes de finalmente dizer: "Sei como você está lidando com tudo isso. É fácil. Em vez de se concentrar em tudo que dá errado em sua vida, preste atenção naquilo que dá certo. Os humanos podem ser surpreendentemente resilientes, você sabe." Jack disse lentamente, o brilho suave do luar dando-lhe uma aura insondável. "É sobre aquela única coisa que é certa", o jovem murmurou baixinho sem parar. Depois de alguns minutos fazendo isso, ele finalmente levantou a cabeça mais uma vez, com um enorme sorriso no rosto. "Você disse que joga Infinite, certo? Eu também jogo." Ele compartilhou com entusiasmo. Underscore quem não joga Infinite hoje em dia. Jack zombou. "Hehe, isso é verdade. Há quanto tempo você toca? Que classe e raça você está jogando? Quem é o seu ranker favorito?" Ele disparou perguntas com a velocidade de uma virgem abraçando uma mulher pela primeira vez. "Eu não tenho um ranker especialmente favorito. Mas eu detesto os humanos, especialmente aqueles que são hipócritas e arrogantes como a Igreja da Luz Sagrada." Jack reclamou do fundo do coração. "Em geral, concordo 100%. Mas você já ouviu falar do Arauto da Luz? Esse cara é uma lenda. As pessoas dizem que ele roubou seu item de mudança de classe de outros rankers e que ele não vale nada, mas isso é merda." Ele gritou com entusiasmo. "Você parece saber muito sobre ele", comentou Jack, coçando a cabeça. "Quais eram as chances dele encontrar aleatoriamente um de seus fãs? Ouvi rumores de que o Arauto da Luz tem muitos amigos duvidosos, um mais louco que os outros. Ele também foi quem arruinou o maior número de facções sozinho. Como ele fez isso enquanto defendia as crenças da igreja? Quem sabe? Ouvi dizer que até na vida real ele é um fodão. Cada uma de suas aparições em um comercial vale milhões de créditos. Mesmo assim, ele só endossa produtos com os quais realmente concorda, sem exceção, não importa quanto seja oferecido. É assim mesmo. Você sabe como ele lida com garimpeiros ou vagabundas da fama. Ele os questiona sobre o mundo do infinito, dizendo que o mínimo que podem fazer é aprender sobre o trabalho do seu alvo. Aparentemente, ele disse uma vez, os seios são temporários, mas o infinito é eterno. Este é um movimento de próximo nível do tipo, vai embora. Existem muitos rankers com escândalos muito mais interessantes, Jack comentou. O jovem se acalmou quando ficou sério. Sim, você está certo. Mas você sabe, todos os outros melhores classificados são céus além dos céus. Eles têm velocidade de reação sobre-humana e habilidades mecânicas. Eles são apenas construídos de forma diferente e é por isso que reinam supremos. Ele então deu um sorriso significativo. Ele não. Suas habilidades mecânicas são comparativamente ruins. Ele não é um deus sortudo que nasceu com genes melhores. Ele trabalhou para isso. Bem, no jogo ele é totalmente escolhido pela deusa, mas você sabe o que quero dizer. Eu vejo. Você sabe. Isso vai parecer estranho, mas você meio que me lembra ele. Bem, ele ainda é um dos melhores rankers, então tenho certeza que ele mora em uma mansão gigante em algum lugar chique. Ah, estive divagando, não foi? Desculpe, uma enorme mansão, não é? Em algum momento, Jack morou em um. Ele tinha empregadas lindas, a decoração mais chique, a piscina de ondas voadoras mais incrível de todos os tempos e toneladas de outras merdas inúteis. Ele desistiu de tudo sem hesitar por uma única chance de ingressar no panteão. Ele tinha muitos arrependimentos, mas o único arrependimento recente foi aquele fracasso no ataque.
Ele não se importava com nada do resto. Ding ding, o som alto das notificações móveis quebrou o silêncio. O jovem recebeu uma mensagem que fez seu rosto se transformar e ele começou a sorrir de felicidade. Ele então começou a correr a montanha abaixo, gritando um simples, desculpe, preciso ir. Obrigado por tudo. Jack só conseguiu suspeitar. A qualidade de sua base de fãs certamente caiu. Por alguns segundos, houve silêncio, mas depois foi interrompido por toneladas de filhos de grasnados reprovadores. Um bando de patos surgido da floresta abaixo, emparelhando na frente dele, longe o suficiente para não serem abatidos pelas torres. Quack, 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 quack. Os patos eram muito feios. Eles eram marrons, apresentavam malformações semelhantes às de monstros sobrenaturais e tinham bicos cheios de dentes refinados semelhantes a piranhas, mas maiores. Eles estavam com raiva por terem perdido o almoço e sabiam que Jack nunca iria pular. Essas criaturas eram tão inteligentes quanto feias. Alguns segundos depois, eles estremeceram em estado de choque antes de mergulharem de volta, escondendo-se apressadamente com o mundo voltando à quietude. Alguns minutos depois, Jack seguiu passos. O jovem estava voltando. Normalmente, ele poderia passar horas aqui sem um único incômodo. Hoje realmente não era o dia dele. Desta vez era uma jovem, mas havia algo errado com ela. Tão errado. Jack percebe imediatamente que ela seria uma enorme dor de cabeça. Quem veio para uma montanha de salto alto e com roupas tão reveladas? Seu vestido vermelho era curto o suficiente para ser confundido com uma camisa e abraçava seu corpo com tanta força que poderia estarrar a qualquer momento. Mas isso não foi tudo. Ela também tinha cabelos brancos e olhos brancos, ela era uma modder. Essas pessoas que modificam seus corpos tendem a ser muito incríveis ou muito malucas. De alguma forma, Jack teve um pressentimento terrível sobre isso. Pensamento do Criador. É por isso que não podemos ter coisas boas. Uma bela trilha na montanha com um ponto de vista legal se transformou em uma cabana suicida glorificada. Que pena, que pena. Além disso, sempre fiquei longe de Morin. Foi bom em jogos single player, mas tenho minhas reservas sobre isso IRL. Fim do capítulo. Capítulo 6. Uma vadia maluca. Cabelos brancos, olhos brancos, pele branca e roupas que teriam feito corar uma sedutora imoral. Assim que Jack a viu, ele sabia que ela seria um problema. Foi isso que seu instinto lhe disse. Ela olhou em sua direção com seu olhar hipnotizante, que poderia seduzir qualquer homem, ou assim ela pensou. Jack mal olhou para ela e parecia estar prestes a sair, assustando-a. Ela estava acostumada com as pessoas evitando seu olhar enquanto se sentia insegura. Ela estava acostumada com as pessoas olhando para ela com um olhar lascivo. Ela estava acostumada a todos os tipos de reações, exceto ser ignorada. Para ela, a calma dele era surpreendente, até intrigante. Em seus olhos misteriosos, havia agora uma pitada de diversão enquanto ela se movia lentamente em direção a ele, balançando imperceptivelmente os quadris cheios e colocando um braço esguio sob o peito cheio, inadvertidamente, levantando-o. Ela então ergueu lentamente a mão delicada em direção ao céu noturno com saudade. A lua não está deslumbrante esta noite. Definitivamente valeu a pena escalar esse pico precipitado com tanto esplendor. A lua também o guiou até aqui, senhor. Sua voz era tão clara quanto gentil. Não, meus pensamentos inquietos e uma necessidade de paz sim. Eu irei agora, aproveite para contemplar a lua. Jack murmurou, mas ela não terminou. As mais belas paisagens são desperdiçadas e guardadas para si. As maravilhas do mundo só podem ser verdadeiramente apreciadas em boa companhia. Você poderia ficar mais alguns minutos e aproveitar esta linda noite comigo? Ela implorou suavemente. O mau pressentimento de Jack de alguma forma desapareceu. Ele estava muito nervoso ultimamente. Essa garota era uma esquisita, com certeza, e sua aparência aqui era perturbadora, mas talvez ela não quisesse fazer mal.
Ela se aproximou lentamente, tão levemente como se tivesse medo de perturbar o silêncio com seus passos. Ela então se sentou ao lado dele com um sorriso inocente. Ela parecia tão pura sob o luar, até encantadora. Você vem aqui com frequência, irmão? Ela curiosamente perguntou. Não hoje em dia. Geralmente me mantenho ocupado. Ouvi dizer que há muitas pessoas desesperadas que vêm aqui. É verdade, irmão? Sim, muitos. Jacques suspirou. Sempre quis visitar este lugar. As lendas dizem que esta montanha já foi uma terra mágica, um local de culto. Você sabia, irmão? Receio que agora seja uma terra de animais feios e mutantes. Jacques riu levemente. As pessoas costumam adorar o Deus da renovação aqui. Ele abençoaria seus crentes e lhes daria felicidade, por um preço, é claro. Um preço. Jacques retrata uma sobrancelha. Sim, as pessoas lhe ofereceram sacrifícios em troca de helicópteros. Quanto maior a angústia, o arrependimento e a raiva dos alvos sacrificados e maiores as vitórias. Você pode acreditar, irmão. As pessoas podem acreditar em qualquer coisa quando estiverem suficientemente desesperadas. Jacques sabia disso em primeira mão. Dizem que esse Deus poderia viajar no tempo e até reviver os mortos. Quão incrível é isso! Toda boa história inclui milagres. Especialmente religiões, pensei que Jacques. Verdadeiro. Ainda assim, o poder do tempo parece incrível. Com o passar dos anos, este lugar tornou-se lentamente uma trilha de suicídio. Pensar que o Deus seria esquecido, mas que os sacrifícios continuariam. Ela lamentou. Não, um sacrifício é desistir de algo. Isso é impossível quando a vida já perdeu todo o sentido. Se não fosse o caso, eles não estariam aqui. Jacques explicou. Que verdade, irmão. Sabe, estou feliz que você esteja aqui comigo. Deve ser o destino que nos conhecemos. Você pode me chamar de Lily. Ela sussurrou suavemente. Lily. Ela estava mesmo. Era um nome tão lindo, o mais lindo que existe. Não, ela não estava. Ela não era Lily. Ela usar esse nome não foi especial. Foi quando Jacques voltou para si. Puro e inocente. Ela não estava. Ela nunca tinha estado. Encantador. Não. Eles estavam tendo uma conversa agradável durante todo esse tempo, mas havia algo errado, muito errado. Quando ele se virou para ela mais uma vez, não havia nenhum traço desse lado, inocente, dela. Ela estava olhando para ele com o olhar de um predador, os olhos brilhando na escuridão. Seu sorriso era tudo menos puro. Era um sorriso perverso, que sabia que ela o havia fascinado, mas que estava lentamente se distorcendo. Quem é você? Jacques rosnou. Eu sou Lily, ela respondeu humildemente como se fosse um coelho aterrorizado. Jacques declarou-se decididamente. Ele não ficaria aqui, como ela tinha feito isso antes. Um produto químico fascinante, talvez. Ele não sabia, mas também não queria saber. Ele não cairia em nenhum esquema que fosse. Quando ele estava prestes a sair, ele ouviu a voz dela mais uma vez. Desta vez não houve timidez, apenas um tom tentador. Ela riu de brincadeira. A brincadeira acabou, hein? Você sabe, você é um homem muito difícil de rastrear, arauto da luz Jacques. Jacques quase congelou. Ela sabia perfeitamente quem ele era. Ela sabia desde o começo. O que ela queria dele. Ele não conseguiu sentir nenhuma intenção de matar. Isso foi pior porque seus motivos eram enigmáticos. Ele continuou se afastando, ela estava jogando a isca, mas ele não mordeu. Você vai simplesmente me ignorar? Por favor, fique, estou tão sozinho. Eu poderia usar um homem valente para me confortar a noite toda. Por favor, por favor. Ela estava se acariciando ao dizer isso, dando-lhe um sorriso muito sugestivo. Eu não ligo. Jacques estava imperturbável. TCH, você não é divertido. E se eu dissesse que sei quem fez você brigar naquele ataque? Você se sacrificou muito por isso, não foi? Não é uma pena. Você não está com raiva. Você não quer vingança. Ela sussurrou semelhante a um demônio. Não, obrigado. Vou passar sem a sua ajuda.
Ele encontra-se firme. Tem certeza? Vou até oferecer um brinde. Quando você vingou sua irmã, você sentiu falta de alguém. A Mão Negra não estava trabalhando sozinha, você sabe. Ele tinha um parceiro, tenho provas. Ela jogou uma bomba nele. O que? Isso era mesmo possível? Foi só isca. Não foi tão difícil pesquisar seu passado. Pela primeira vez, Jack se virou e olhou diretamente nos olhos da mulher. Ele continuou olhando até que ela começou a estremecer. Ele não detectou nenhuma falsidade nos olhos dela, mas sentiu que isso era apenas um jogo para ela. Tudo bem, fale. Ele cedeu. Venha sentar ao meu lado. Ela disse enquanto dava tapinhas na pedra. Ele obedeceu lentamente, permanecendo em guarda. Ela então se inclinou sobre ele com todo o corpo enquanto o abraçava. Ele estava prestes a afastá-la, mas ela falou novamente. Aqui, ouça isso. Ela tocou uma gravação em seu telefone. Que instantaneamente o gelou até os ossos de fúria. Não, por favor, por que você está fazendo isso? Veio uma voz que ele conhecia muito bem, uma voz que havia sido silenciada para sempre. Esta foi a gravação de um assassinato. O que se seguiu foram gritos abafados que perfuraram diretamente sua alma, gritos que ainda assombravam seus pesadelos. Houve também o som não de uma, mas de duas vozes de barítono. Como poderia ser, falso ou real? Ele pensou que tinha se vingado dela, mas e se ele realmente tivesse perdido uma? Ele não poderia viver com isso. Ele encontraria o cara e... Qual é a sensação de saber que o verdadeiro assassino de sua irmã ainda está foragido? Você sente ódio? Você sente arrependimento? Você vai matá-lo? Claro, você quer, mas você pode. Ela riu, lembrando-o de sua existência. Por que você está fazendo isso? Jack perguntou severamente. Eu só preciso de um pequeno favor seu. Ela falou timidamente. Falar. Você vai morrer por mim. Ela sorriu. Que porra é essa? De repente, ela emitiu intenção de matar. Ela pegou uma adaga e mergulhou em seu coração. Jack estava em péssimo estado, mas tinha experiência. Ele agarrou o pulso dela, parando a adaga, a ponta afiada mal penetrando em sua pele. Então ele torceu. Rachadura asterisco. Mas ele não parou de quebrar o pulso dela. Ele ergueu as mãos e envolveu-as em volta do pescoço esguio. Jack exerceu pressão suficiente para ela ficar azul. Ela se arrependeria? Ela confessaria? Quem era ela mesmo? Mas ela mostrou um sorriso torto ao repetir. Você vai morrer por mim? Por favor. Ela começou a emitir intenção de matar mais uma vez. Não, e vá se foder. Jack exerceu tanta pressão quanto pôde. Rachadura asterisco. Com isso acabou. Jack começou a tossir os pulmões. Ele realmente não estava em forma para lutar. Foda-se aquela vadia branca maluca, foda-se seus jogos e foda-se o associado da Mão Negra, se for real. Mas foi aí que ele sentiu algo assustador. A cabeça à sua frente ergueu-se como uma marionete e mostrou uma careta de pesadelo. Você não quer morrer? Bom, arrependimento e desespero. Grite como sua irmã. Assistir você morrer será tão divertido. A voz dessa coisa era tão irritante. Foi então que a garota do pescoço quebrado o empurrou. Como? Jack caiu do penhasco, seguido por aquele sorriso feio e aqueles olhos brancos. Facílio, facílio, bam! As árvores mal amorteceram sua queda. O impacto foi duro. Ele sentiu muitos ossos quebrando, seu sangue saindo lentamente de seu corpo. Mas já era tarde demais. Quack, quack. Quack, quack. Os patos eram espertos. Eles sabiam que ele nunca iria pular, pelo menos não de novo. Eles não perderiam a oportunidade. O humano que os insultou durante todos esses anos finalmente caiu. Era hora de uma festa. Pensamento do Criador. A lógica dizia que eu deveria ter ido embora muito antes. Mas eu não consegui. Não enquanto houvesse informações sobre ela. Mesmo então eu estava pronto para tudo, ou assim pensei. Porque ela não morreria. Fim do capítulo. Capítulo 7. Estou de volta. Renascimento e nova vida. Foda-se essa vadia louca.
Jaque se viu gritando com voz rouca, seus braços se agitando na escuridão, sua respiração completamente desordenada e suas roupas grudadas em seu corpo, encharcadas de suor frio. Espere, acordado, ele tinha acabado de morrer. A dor ainda percorria todo o seu corpo. Muita dor. Havia algo mais angustiante do que ser feito em pedaços por patos mutantes? Talvez, mas ainda assim doeu demais. Ele poderia imaginar tão vividamente, suas presas afiadas afundando em sua carne macia enquanto ele ouvia os ecos de seus grasnados malignos. Eles já desejavam sua carne há tantos anos. Agora eles finalmente provaram, saboreando sua angústia tanto quanto seu corpo. Uma maneira tão inútil de morrer, e foi tudo culpa daquela vadia maluca. Definitivamente havia algo estranho nela. Quem foi caminhar seminu? Não resolveu. Mover-se com o pescoço quebrado era além do humano. Ela o empurrou para baixo, murmurando incompreensivelmente para si mesma sobre um sacrifício. Algo sobre quanto maior a angústia e a raiva, melhor será a vitória. Algo sobre o Deus do tempo. Ela sorriu enquanto o observava cair, seus olhos brancos demonstrando felicidade por sua morte. Depois veio os patos, o suficiente para comer um mamute. Assim terminou sua vida, ou assim ele pensou. Mas agora Jaque estava acordado. Onde ele estava? O que foi isso? Ele foi resgatado? Não, depois que ele não conseguiu entrar no panteão, quem iria querer salvá-lo? Havia muitos outros rankers importantes nos quais se concentravam. Ele estava morto. Ele quase esperava que houvesse uma deusa empilhada reencarnando nele. Então veio um farfalhar, fazendo-o estremecer. Quem ou o que quer que estivesse vindo lhe daria respostas. Houve um som de clique quando um brilho suave iluminou os arredores. Vinha de uma pequena iluminação em forma de abóbora, que veio de seu passado. Uma voz gentil e gentil silêncio. O que aconteceu, cara? Outro pesadelo? Como poderia ser a voz dela? Jaque congelou. Na frente dele estava uma cópia perfeita de sua irmã Lily, exatamente como ele se lembrava dela, quando ela era mais brilhante, por volta dos 16 anos. Seu rosto fofo e seus longos cabelos escuros eram tão lindos. Ela não estava desfigurada e ensanguentada como em sua última lembrança dela. Ela era tão linda e preciosa quanto antes. Ela também parecia tão real. Ela esfregava levemente os olhos enquanto mostrava um sorriso gentil. Em suas íris roxas havia um calor sem limites. Quanto ele desejava vê-la. Como ele sentiu falta dela. Muito foda. Mas ela deveria estar morta. Que tipo de bastardo doente estava pregando uma peça nele? Seria isso uma tortura semelhante ao purgatório e ela desapareceria mais uma vez? Ele inspecionou os arredores. Era o quarto daquela época. Paredes de ametista clara, do mesmo tom dos olhos de Lily. A mesa de cabeceira branca pouco estável com um livro da biblioteca em cima. A porta do armário que não fechava completamente. Suas duas camas velhas, que misteriosamente aguentavam seu peso. A cortina preta que separa o quarto em dois, para privacidade, parecendo uma bandeira de pirata. Se Jaque não fosse um pecador, ele pensaria que este era o paraíso. Este era o lugar feliz para onde sua mente vagava sempre que precisava de conforto. Isso foi tão bom quanto poderia ser. Talvez, pela primeira vez, ele pudesse se entregar à felicidade. Jaque correu em direção a ela com tanto impulso que os dois caíram na cama dela. Claro, ele fez questão de não machucá-la. Então ele a abraçou. Isso é tudo que ele fez. Ela engasgou levemente de surpresa, mas gentilmente o abraçou, até mesmo dando tapinhas em suas costas. Jaque podia sentir o calor dela envolvê-lo. Ele a abraçou sem palavras enquanto chorava. Quanto tempo se passou desde a última vez que ele chorou? Vê-la mais uma vez o fez perder toda a compostura. Naquele momento, ele não se importou com a possibilidade de estar morto. Ele não se importava se isso era uma ilusão. A felicidade que ele sentia era verdadeira. Depois de morrer e acordar com ela, ele não suportou ir embora. Ela era muito real. Ele não queria acordar desse sonho.
Se um deus tentasse separá-los, ele daria um tapa e chutaria sua bunda. Isto era uma felicidade que Jack tinha esquecido que era possível. Ele fechou os olhos de satisfação enquanto aproveitava o momento. Não se preocupe com essa vadia. Ela está realmente louca. Quando menina, posso garantir que você é um bom partido. A perda é dela. Ela o confortou suavemente. O quê? Jack ficou confuso. Você realmente é. Você é leal, trabalhador, inteligente, gentil e gentil. Ela não tem o direito de desprezar você por ser pobre. Tudo o que ela tem é um rosto bom. Ela eventualmente ficará velha, enrugada, seus seios parecerão sacos de bolas e ela morrerá sozinha. Lily praguejou alegremente. Ela parecia estar falando sobre uma rejeição que ele havia sofrido. Foi algo tão insignificante que ele se esqueceu completamente. Ei, vamos comer juntos amanhã depois do meu trabalho. Vai ser ótimo, Lily propôs docemente. Ela obviamente queria fazê-lo mudar de ideia, mas sim, seria ótimo. Claro. Qual é o trabalho? Jack sorriu abertamente, fazendo-a demonstrar alívio. Eu te contei sobre isso. É aquele da loja VR. Eles precisam de ajudantes para o lançamento do Infinity. Paga incríveis 50 créditos por dia, dá para acreditar. Muitos amigos da escola estarão lá e... Ela continuou falando, mas Jack perdeu tudo. Lançamento do infinito? Ele tinha voltado ao passado. O lançamento aconteceu em 21 de março de 2132, 21 de março. Jack congelou. Seu coração quase explodiu. Seu estômago embrulhou. O suor frio começou a escorrer pelas suas costas. Ele se sentiu pior do que quando morreu. A sala de repente parecia tão sombria, a escuridão assustadora. 21 de março foi o dia em que tudo começou a dar errado, 21 de março foi o dia em que o velho morreu. O dia 21 de março prepararia sua vida para a tragédia. Ele pensou que seria o pior dia de sua vida naquela época. Ele estava tão errado. Esta noite seria o precursor do amanhã, um prenúncio do desespero que estava por vir. Jack se sentiu mal. Ele sabia o que aconteceria, mas poderia evitá-lo. Ele tinha que fazer isso, de alguma forma. Mas como? Esta noite receberiam visitantes, mas não convidados. Eles invadiriam sem avisar e destruiriam sua vida pacífica. Eles eram cobradores de dívidas. Não, capangas de cobradores de dívidas, gorilas com músculos de aço e corações de escuridão. Eles eram a personificação da violência pura e era impossível argumentar com eles. Se ao menos ele tivesse um pouco mais de tempo. Uma dívida de algumas centenas de milhares de créditos não era nada para um Henker. Ele só precisava de mais tempo. Mas esses bastardos não lhe dariam nada. Ele sabia que eles eram máquinas de matar sem bondade. O que ele poderia fazer? Implorar. Não funcionaria. Intimidar. Eles nunca o levariam a sério, não o atual. Correr. Esta era a única opção. Mas eles poderiam? Ele sabia como esse negócio funcionava. Os capangas o seguiriam, observando. Eles então usariam suas vidas para pressionar o velho. Os bastardos informariam seu chefe assim que tentassem fugir. Já que precisava ganhar tempo suficiente para que seus entes queridos desaparecessem. Já que mataria. Os homens mortos não podiam relatar suas atividades. O chefe deles provavelmente também não suspeitaria de nada. Aos seus olhos, um homem de meia idade e dois jovens não representavam ameaça. Ele pensaria que seus homens perderam o telefone ou algo assim. Mas ele odiou. Eles teriam que correr e continuar correndo. Eles se tornariam fugitivos e isso estragaria completamente a vida escolar de Lily. Ele não queria, mas provavelmente não teria escolha. Já que mataria os dois. Foi quando os dois ouviram. Bam! Foi o som da porta da frente sendo violentamente aberta. Foi o som dos inimigos invadindo. O que é que foi isso? Lily perguntou freneticamente. Ela pulou de preocupação, estressada. Ela já estava pronta para verificar se estava tudo bem. Mas ele a impediu. Mana, fique aqui e deixe-me cuidar disso, não importa o que você ouça. Eu volto já.
Tudo ficará bem, eu prometo. Jaque a tranquilizou, sorrindo calmamente. Ela entendeu pelo tom dele que ele sabia o que estava acontecendo. Ela assentiu apreensivamente, cerrando os punhos com força. Agora ouviam-se gritos de raiva vindos da cozinha. Houve também a súplica baixa do velho, tentando trazer esse confronto para fora. Jaque caminhava como se fosse um sonâmbulo. Todo o seu corpo parecia fraco e nada ameaçador enquanto ele cambaleava em direção à cozinha. Esta seria a luta mais brutal de sua vida, e ele provavelmente sofreria ferimentos mesmo que os pegasse de surpresa. Jaque finalmente entrou na sala e percebeu que a porta de entrada estava fechada. O velho estava sentado nervosamente à mesa da cozinha, parecendo muito frágil. Sua outrora exuberante juba preta estava ficando grisalha e ele tinha muitas rugas de preocupação. Havia 2 capangas no total. O bandido estava ao lado do velho e mostrava-lhe um diagrama de todos os ossos que eles quebrariam se ele não recuperasse. Por exemplo, começariam com um dedo se ele não pagasse hoje. O bandido B estava sentado em uma cadeira um pouco mais longe e parecia ocupado com seu celular. Ele sorriu de vez em quando. Mas havia algo estranho com a situação. Jaque congelou. Pensamento do Criador. Jurei para mim mesmo que desta vez a protegeria. Por ela eu estava pronto para fazer qualquer coisa, para matar qualquer um. Eu estava pronto para assumir qualquer pecado se isso significasse que ela poderia viver na luz. Afinal, ela morreu por minha causa, por minha teimosia. Fim do capítulo. Capítulo 8. Estou de volta, vadias. Jaque congelou. Os inimigos intransponíveis de sua memória não estavam em lugar nenhum. Em vez disso, havia 2 caras pobres. Eles eram um tanto musculosos, mas não chegavam nem perto do aço. Suas roupas pretas apresentavam sinais de desgaste e vestígios de sujeira. Eles ficaram tão desprotegidos naquele instante, ambos sentados indiferentemente. Eles não usaram luvas, deixando flores digitais por todo lado. Eles não tinham armas, aparentemente apenas contando com os punhos para o trabalho. O pior provavelmente foi o cara jogando preguiçosamente em seu telefone, deixando uma intimidação para seu parceiro. Esses caras não eram assassinos, provavelmente não sabiam como lutar. Se eles estivessem tão desleixados, não havia como seu chefe ser tão bom também. Jaque se sente bobo. As memórias eram muitas vezes subjetivas, mas só agora ele viu uma extensão. Ele até começou a rir de rompimento até que essa risada se disse em uma risada completa. O homem ao telefone examina os olhos, zombando. O que há de errado com ele? Ele está retardado ou algo assim? O velho ficou perplexo, pois sabia muito bem Brilhante era seu filho adotivo. Ele não sabia o que estava fazendo, mas tentou brincar, algo assim. Ele suspirou pesadamente. Fale sobre um idiota. Aposto que ele nem percebe o que está comemorando agora. A multidão de celulares ridicularizou Jaque mais uma vez. Todos então ignoraram o retardado. Jaque balançou a cabeça ao ver como eles eram um lixo até chegar ao seu destino, a pia da cozinha. Adquiri uma faca de cozinha. O resto foi uma parte divertida. Jaque entrou com confiança, mudou-se do vilão B que estava jogando flapjacks e enfiou a faca profundamente em cada perna em sucessão. O rosto do homem mudou quando sentiu a dor sem fim. Mas foi tão arrependido que ele congelou por um instante maravilhoso. Depois vieram os gritos, gritos dignos de um bezerro sendo abatido. O sangue começou a jorrar, por todo o homem, pela cadeira e pelo chão. Era um espetáculo para ser visto, com certeza, não que Jaque estivesse olhando. O bandido ajogou seu colega gritando de agonia e virou a cabeça. Ele foi então bem recebido com a ponta afiada e brilhante de uma faca manchada de sangue. Seus olhos se arregalaram quando ele quis recuperar de medo, mas uma mão firme manteve sua cabeça no lugar. Jaque virou-se para a idiota gritante, jogou-lhe algumas toalhas e avisou-o: se você não calar a boca, vou abrir alguns buracos no seu pescoço também. Agora, coloque um pouco de pressão na ferida e não nos perturbe. Isso o deixou em silêncio.
Jaque então se virou para o cara que ele ainda estava seguro. Agora, por que não temos uma conversa amigável, só você e eu? O que você diz? Jaque falou enquanto falava gentilmente, sem nenhum traço de raiva. Por favor. N não eu, cara. Eu e tenho uma esposa. Ele gaguejou, em pânico. Uma esposa e filhos. Ótimo. Eles ainda não são viúvas e órfãs. Que sorte. O velho interrompeu. Jaque, eu realmente devo dinheiro a eles. Eles não são bandidos. É graças a eles que eu, mas Jaque fez um gesto para que ele calasse a boca. Suas verdadeiras intenções não importavam, não para ele. O que importava era o resultado. O velho morreu por causa da intimidação deles no passado, ou seria no futuro. O homem aterrorizado começou a implorar mais uma vez. Por favor, eu estou só estou aqui para destruir minha família. Sim, eu entendo isso. Agora, por que você não faz uma coisinha para mim? Jaque não demonstrou nenhuma simpatia. Qualquer coisa. Eu farei qualquer coisa. Ele gritou apressadamente. Gosto do seu entusiasmo. Por que você não me conta um pouco mais sobre aquele seu chefe? Sim, ele se chama Darius e... O bandido a derramou tudo. Quanto mais ele falava, mais à vontade Jaque se sentia. O grande chefe assustador de suas memórias acabou sendo um tirano de terceira categoria com uma tripulação de quarta categoria. Inferno, ele até se passava por vendedor de rumbote durante o dia, os pequenos robôs que limpavam a casa. Agora, por que você não enfia a mão no bolso e liga para seu chefe? Jaque ordenou calmamente. Sim, anel, anel, anel. Então, como foi? Aquele cara mesquinho pagou. Já se passaram 2 anos. Eu realmente não posso mais esperar. Então, uma voz impaciente ressoou. Chefe, nós estragamos tudo. E nós estragamos tudo. A voz do capanga exalava horror. O que você quer dizer? Darius perguntou ansiosamente. Jaque pegou o telefone com um tom alegre, que não combinava em nada com uma situação tensa. Dario. Por que você parece tão preocupado? Não é como se eles estivessem mortos. Pelo menos ainda não. Quem é você? O que aconteceu com meus homens? Havia aparente medo em seu tom. Ouvi dizer que você vende robôs de limpeza. Fale sobre uma grande coincidência. Há tanto sangue aqui. Seu cara realmente fez uma bagunça. Será suficiente. Jaque parecia estar descrevendo um problema mundano. Quem é você? Do que você está falando? Ele se sentiu extremamente desconfortável. Agora, me diga, Darius. Você acredita em pagar a dívida? Jaque manteve o tom amigável de conversação. O que? Você acredita em pagar a dívida? Como um agiota, você provavelmente faz isso. Estou certo. Sim, claro. Ótimo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a sua dívida. Você enviou 2 de seus homens para perturbar minha vida pacífica. Um fez uma apresentação chata enquanto o outro chutou minha porta e sangrou por todo lado. Você concorda que, como chefe, você deve assumir a responsabilidade por isso? Não tem como isso, Darius protestou. Jaque se dirigiu aos 2 bandidos, certificando-se de que seu chefe ouvisse a conversa. Mas notícias, pessoal. Seu chefe diz que não é mais responsável por você. Acho que você vai morrer. Ele encolheu os ombros. Por favor, não. O capanga implorou. Nós lamentamos. Por favor, deixe-nos ir. O capanga B seguiu o exemplo. Espere. Deixa eles irem. Darius gritou ao telefone. Você mudou de ideia. Ótimo. Vou lhe enviar um número de conta. Basta enviar 2.000 créditos como compensação. E um rumbote. Multar. Darius estava rangendo os dentes ruidosamente. Ding ding, assim que Jaque confirmou o recebimento do pagamento, sorriu. Ótimo. Agora, isso está resolvido. Você disse algo sobre a dívida do velho, certo? Você vai nos redigir um contrato para uma transferência de dívida, isto é, se algum dia quiser ser pago. Vamos nos encontrar mais tarde para finalizar os pequenos detalhes. Jaque propôs. Multar. Mas quem é você?
Darius perguntou, suspirando. Alguém que você preferiria ter como amigo. Jaque respondeu com confiança. Não, sério. Quem é você? Preciso de um nome para a transferência da dívida. Houve um breve e constrangedor momento de silêncio. Jaque O'Neill. Asterisco 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 asterisco. Jaque alegremente dispensou os bandidos. Eles não queriam nada mais do que ir embora e ficavam olhando para trás com medo de que ele mudasse de ideia. O velho se aproximou lentamente. O que diabos foi isso? Você sabe, apenas cuidando de um problema. Ah, certo, antes que eu esqueça. Jaque dirigiu-se para uma gaveta específica na cozinha. Abaixo dele, havia um envelope escondido que ele abriu instantaneamente. Espere, isso é importante. O velho gritou. Sua apólice de seguro de vida, certo? É aquele que expira amanhã à noite, aquele que paga créditos suficientes para saldar sua dívida, para Lily frequentar a universidade e manter a mãe viva mais um pouco, certo? Como você sabia? O velho perguntou, surpreso. Ele fez tudo o que pôde para manter isso em segredo. Não importa. Jaque pegou um isqueiro e acendeu-o. Parar. O que você está fazendo? Certificando-me de que você não morra, velho. Não se preocupe. Dinheiro não será problema de agora em diante. Prometa-me que não fará nada estúpido. Lily precisa de você, e eu também. Jaque olhou para ele significativamente. Tudo bem, eu prometo. Mas como você planeja? O velho demonstrou preocupação. Jogo profissional. Você viu como eu lidei com os caras antes. É tudo proveniente de treinamento de luta em VR. Olha, você não pode contar a ninguém, mas um cara rico e excêntrico me recrutou para me juntar à sua guilda no Infini. RV, infinito. Não tente me enganar. Quando foi a última vez que você teve tempo para jogar? Porque alguém iria recrutar você do nada. Velho, Infini não é um jogo normal. Alguns testes podem determinar quão bem alguém consegue controlar um avatar virtual. Acontece que passei por um com louvor. Esses testes ainda são super secretos, mas tenho certeza de que estarão nos noticiários em alguns meses. Eu entendo, o velho disse, mas ele não entendeu, de jeito nenhum. Ainda assim, ele sentiu a confiança de Jaque. Essa coisa toda parecia excepcionalmente exagerada, mas o jovem também estava agindo em modo pró-assassino contra os cobradores de dívidas. Ele até ganhou dinheiro deles. Como? Boa noite, velho. Amanhã será um grande dia, posso sentir isso. O Infini está sendo lançado, vou me tornar oficialmente um jogador profissional e você estará vivo para ver isso. Jaque disse alegremente. Jaque ainda não tinha ideia de como apresentação especial no tempo, mas não perderia esta oportunidade. Não importa se isso era real ou na vida após a morte, ele limparia todos os arrependimentos de sua vida passada. Desta vez ele viveria. Esta vida seria boa. Pensamento do Criador. Queimar a apólice de seguro foi mais simbólico do que qualquer coisa. O velho tinha uma cópia com certeza e a segurança também. Mesmo que eu me arrependisse do que ele tinha feito, nunca odiei por isso. Ele fez isso para que tivéssemos uma vida melhor. Desta vez, seria eu quem arcaria com o fardo. Fim do capítulo. Capítulo 9. Fone de ouvido VR obtido. Os olhos de Jaque se abriram lentamente, um sorriso ainda estampado em seu rosto devido ao evento de ontem. Ele poderia sentir isso, este foi o começo de sua nova vida, uma boa vida. Ele distraiu-se lentamente no bolso ou no celular. Você tem 7 novas mensagens. Este tinha que ser o chefe dele na lanchonete. Tony era um pedaço de merda abusivo que obviamente explodiu com Jaque perdendo seu turno. Como se a idiota tivesse o direito de reclamação, considerando todas as horas extras não remuneradas que ele sempre os obrigava a fazer. Aos olhos de Fat Tony, os trabalhadores não passam de pessoas simplesmente. Jaque teve que faltar ao funeral do velho em sua vida anterior porque esse filho da puta não permitia que ele tirasse um dia de folga sem ser demitido. Afinal, o aluguel tinha que ser pago. Jaque digitou alegremente o número do Taste Burgers. Olá Tony, é o Jaque.
Por favor, vá se foder. Não vou mais entrar. Veja você nunca, sua vadia inútil e ingrata. Você se acha especial, hein? Sua família vai acabar na rua. Você vai me implorar para aceitá-lo de volta, seu bastardo. Você, clique, que idiota. De qualquer forma, era hora de ir às compras. Jack saiu com passos animados e um enorme sorriso. Mas ele foi interceptado a poucos metros da porta. Um vagabundo selvagem apareceu. O que Jack faria? Lutar, ignorar. Item, correto. O homem usava trapos, estava sujo o suficiente para fazer um monte de merda parecer limpo, tinha o hálito que acompanhava e os dentes eram mais podres que os dos políticos. Ah, me ajude, ajude-me. Apenas alguns créditos bastarão. Estou com tanta fome. Ele implorou, tentando agarrar as roupas de Jack. Erro grave, erro muito grave. Este local era considerado um bairro bom. Essa é a razão pela qual a família deles veio aqui, para Lily ter certeza. Jack já pôde ver os agentes de segurança pública se aproximando. Eles usavam trajes militares pretos, seguranças que os identificavam e carregavam cacetetes elétricos. Antes que o vagabundo pudesse reagir, eles já o estavam espancando violentamente, tanto que agora ele estava tendo convulsões e jogando sangue. Mas, uma senhora de meia idade resume de repente: pare. O que vocês estão fazendo? Você está louco. Nos olhos da vítima, havia um leve traço de esperança, que desapareceria com as palavras seguintes: meus impostos pagam suas previsões. Você precisa ser cuidadoso. Você está espalhando sangue por toda a rua. Além disso, vá com calma ao brincar com ele. Vai cheirar a vagabundo queimado agora. Ela criticou duramente, muitos cidadãos preocupados concordaram. Jack continuou andando, acostumado com essas cenas. Robo. Uma coisa é certa, ele nunca permitiria que Lily sofresse um destino semelhante. Nunca. Ele conquistaria o infinito, ganharia muito dinheiro e protegeria sua família a todo custo. Em breve, bem-vindo ao distrito comercial. Parecia outro mundo e era tão animado. Ele já podia notar cartazes chamativos, bots fofos cantando jingles publicitários, música pop ao fundo, o cheiro de cachorro quente flutuando nos carrinhos de comida e toneladas de transeuntes felizes. A vida era boa na cidade. Era seguro, sem mendigos, havia ótimas escolas e muita diversão. Este lugar era um refúgio feliz, pelo menos para pessoas com créditos. Jack já percebeu uma fila de jovens em seu destino. Chegou à loja VR. O prédio estava 70% coberto por uma enorme tela que exibia diversos jogos de realidade virtual. Sim, vários deles, mesmo que hoje tenha sido o lançamento do maldito Infinite. Por quê? Bem, as pessoas e as empresas estavam céticas em relação ao jogo. Jack podia ouvir ecos de discussão sobre o assunto. Ele ouviu, pois não tinha nada melhor para fazer. Eram 1h07 da tarde e o jogo seria lançado às 17 horas. Os fones de ouvido Infinite demoravam para serem comprados, pois exigiam calibração no local. Ele ficaria lá por horas. Estou tão entusiasmado para comprar o Infinite. Vou jogar a noite toda. E vocês? Ah, é uma farsa, sabe? Estou aqui para comprar Desolate Desert Online. Você deveria tentar. É divertido. O que? O melhor jogo de todos os tempos está sendo lançado e você não está aqui para isso. Também não estou aqui para o Infinite. Mesmo. Tudo bem, de nós 50, quem aqui está esperando pelo infinito? Assim começou uma pesquisa com resultados muito mistos. 28 indivíduos, esperando pelo infinito com grande entusiasmo. 24 indivíduos, tentando comprar outras coisas. Era arcaica, sempre inverno, guildas em guerra, Eldritch Scrolls Online, Eve of Day Online, Runelandscape, World of Math War and Littlecraft, etc. Então, por que vocês estão aqui? O Infinite requer um fone de ouvido especial, mas vocês não podem simplesmente encomendar suas coisas online. Não confio nos meus vizinhos o suficiente para encomendar um fone de ouvido por entrega. E se eles tentarem roubá-lo?
Posso conseguir uma skin exclusiva se comprar na loja. Não acredito que vocês estão perdendo o melhor jogo de todos. A filmagem do jogo Infinite é incrível. Sim, os NPCs parecem tão reais. É como se fosse realmente um mundo novo. Vocês não vão mencionar o fato de que os desenvolvedores são preguiçosos pra caralho. A única raça disponível no Infinite é a humana. Também não há escolha de classe. Mano, você obviamente não pesquisou direito. Você pode ser a classe que quiser, até mesmo criar classes. É possível aprender tudo o que você vê no jogo. Veja, esse é o problema. Não há como tal coisa ser possível. É simplesmente impossível desenvolver e equilibrar algo assim. É por isso que Infinite é o melhor. Eles usam uma IA para cuidar de tudo isso. Isso é OP, estou certo. E as corridas? Você vai me dizer que as pessoas podem simplesmente mudar de raça? Disseram que também é possível mudar de raça. Só não tenho certeza de como. Depois que você descobrir isso, talvez eu mude de ideia. Foi quando Jack entrou na conversa. Chama-se ritual de mudança de raça. Com as condições certas, geralmente afinidade suficiente com uma raça específica, você pode converter espécies. Basta ter cuidado com o alinhamento, existem raças boas e más. Seriamente? Oh meu Deus, isso é épico. Então posso interpretar um dragão? Dragão, sim, mas lembre-se que quanto mais forte for a corrida, mais difícil será alcançá-la. Dragonite seria fácil, mas dragão, boa sorte. Jack riu, esse cara é um especialista. E quanto às missões, ouvi dizer que eles também são infinitos. Isso não seria opressor, talvez signifique apenas aqueles repetíveis. Especialista, você sabe alguma coisa sobre isso? A IA gera missões personalizadas para cada jogador com base em seu estilo de jogo, milhares delas a qualquer segundo. Você verá apenas alguns em um determinado momento, mas é impossível acabar. Você verá, é divertido. Jack assegurou. Uau, isso parece muito legal, parece bom demais para ser verdade. Mas e se for verdade? Você pode reembolsar, você sabe. Seriamente, estou comprando o Infinite agora mesmo. Pessoal, a fila está avançando. Foi quando o cara da frente se virou e apontou para Jack. Ei, especialista, eu ia sentir falta do Infinite, mas você me convenceu a experimentar. Vamos trocar de lugar, tem certeza? Eu só disse 3 frases, Jack ficou perplexo. É sobre como você as disse. Você faz parecer incrível. Estou com vontade de tentar agora. Não há necessidade de mudar. Você pode simplesmente seguir em frente. É evidente que você pesquisou muito sobre o jogo. Faltam apenas algumas horas para o lançamento. Seria uma pena se você perdesse. Sim, vá em frente. A multidão concordou. Jack assentiu ao entrar no prédio. Instantaneamente ele foi recebido por uma linda e animada garota de cabelos castanhos e uniforme escolar. Que tipo de empresário faria uma coisa dessas? Um inteligente. Bem-vindo ao mundo VR. O que você está procurando, senhor? Ela perguntou. Vou precisar de um headset Infinite VR. A garota pulou de surpresa. Ela havia sido enganada pela roupa dele, jeans furados junto com um velho moletom com capuz. Como alguém vestido assim poderia comprar um fone de ouvido de 1.500 créditos? Foram meses de renda. Ninguém em sã consciência esperaria tanto tempo só para navegar. Foi então que sua expressão mudou quando um sorriso travesso adornou seu rosto doce. Ela havia descoberto o segredo de Jack. Ele era obviamente um jovem mestre rico disfarçado. Quão humilde, reticências. Por favor, siga-me, lindo. Ela disse gentilmente enquanto o guiava em direção à sala de calibração de RV, tentando o seu melhor para andar elegantemente, balançando os quadris. Jack quase riu alto. O que ela estava tentando fazer? Ele a seguiu silenciosamente até uma pequena sala com a máquina de calibração que parecia idêntica a uma cadeira de massagem ligada ao fone de ouvido de teste. Por favor, sente-se e fique confortável. Já volto com meu sócio.
Poucos minutos depois, a garota voltou. Sua associada era Lily, o que não foi muito surpreendente. Ela congelou quando o viu. O que o irmão dela estava fazendo aqui? Ela conhecia a situação financeira deles melhor do que ninguém. Ainda assim, ela não se debruçou muito sobre a situação, já que provavelmente tinha um bom motivo para comprar isso. Em vez disso, ela se virou para o colega com um sorriso provocador. Só para confirmar, ele é o cara que você disse que tem direitos, certo? Foi por ele que você refez a maquiagem agora há pouco. Você já pediu o número dele? Lily perguntou em sucessão. O que? Do que você está falando? Oh, acho que entendi mal. Desculpe, acho que ele está em disputa então. Lily pediu desculpas. E espere. Não, isso não é, seu traidor. A garota gritou, meio chorando. Ha, já que não pôde evitar. Ele riu loucamente, sem se importar com os sentimentos da pobre garota. Ela parecia tão confusa. PFFT, hahaha, Lily também não pôde evitar enquanto dava risadinhas. A outra garota ficou ali em estado de choque. O que estava acontecendo? Ei, Lily, vocês se conhecem por acaso? Ela perguntou hesitantemente. Vamos colocar desta forma. Tenho o número dele em meus contatos. Eu até tenho um emoticon de coração lá também. Lily acrescentou maliciosamente e de forma muito enganosa, até piscando. O que? Oh meu Deus! Ele é seu namorado secreto. É por isso que você não está interessado em nenhum dos meninos da escola. Oh meu Deus! Este é um grande segredo. Não se preocupe, vou mantê-lo com minha vida. Ela gritou animadamente. Foi quando Lily mostrou o celular para a amiga. Lá estava, melhor Big Brother de todos os tempos. Foi então que o pobre amigo mostrou a expressão de um peixinho dourado, boquiaberto de choque. Ela realmente tentou dar em cima do irmão de sua melhor amiga. Que vergonha! Tudo bem, podemos prosseguir com a calibração. Caso contrário, as pessoas vão morrer de tédio lá fora, já que comentou. Coisa certa. Alice, vamos trabalhar. Então a garota estranha se chamava Alice. Jack ficou feliz em ver que Lily tinha pelo menos um amigo próximo. Ele fechou os olhos quando o processo começou. Sinceramente, foi como tirar uma soneca na cadeira do dentista. Depois de quase 10 minutos, acabou. Jack deixou o local, escoltado por uma Alice corada. Essa foi a sugestão de Lily, lembrando provocativamente a Alice que a dívida era sagrada. Na entrada, tinha uma vadia burra tentando furar a fila, argumentando que Jack tinha feito o mesmo. A coragem de alguns. Ela até tentou alegar que o conhecia. Que absurdo! Ele teria que lembrar a Lily de tomar cuidado com golpistas vis como aquela senhora. Sua irmã era inteligente, mas talvez um pouco bondosa demais para o seu próprio bem. Enfim, era hora do infinito. Reticências. Pensamento do Criador. As meninas certamente podem ter uma imaginação fértil. Não tenho ideia do que exatamente aquela garota Alice imaginou, mas ela estava mostrando expressões coloridas. Então, novamente, ela provavelmente ficaria brava se eu a chamasse de garotinha, especialmente no meu corpo mais jovem. Fim do capítulo. Capítulo 10. Vazio de manutenção, Jack versus deuses. Em um mundo de escuridão que lembrava o espaço, um único ser observava um relógio holográfico azul brilhante. Em exatamente 1 hora, 7 minutos e 37 segundos, seria possível entrar no Infinity. Isso é legal, eu senti falta disso, Jack murmurou, tremendo de motivação. Ele sempre amou o vazio de manutenção. Parecia esperar os presentes do Papai Noel. Foi também o melhor ambiente para pensar, calmo e tranquilo. Agora, o que Jack deveria fazer na vida? Ele deveria se tornar o arauto da luz mais uma vez. Ele cuidadosamente considera os prós e os contras. Prós. Mais classe lendária. Mais já conhecendo as habilidades. Mais conhecimento intrínseco de como a igreja funciona. Mais curas e buffs amplos de AOE que tornam a invasão OP. Mais NPCs da igreja poderosos para dominar o mundo.
mais acesse uma ampla rede para ganhar dinheiro com facilidade, mais subindo de nível na velocidade de um foguete com esteroides. Contras. Mandamentos da deusa. Como ele era um homem muito lógico, o resultado era óbvio: foda-se o arauto da luz. Não, sério, foda-se. Era como se trancar voluntariamente na prisão e jogar fora a chave. Não escolher esta classe removeria algumas das vantagens de sua vida anterior, mas, e daí? Desta vez, Jack mudaria totalmente a sua vida. Se ele não conseguiu nem chegar ao topo com toda a sua experiência, então qual era o sentido? Na verdade, vamos fazer uma mudança drástica de carreira. Antes, eu era um chato humano no campo da luz, mas desta vez vou me juntar ao lado das trevas. Será tão gratificante lutar contra esses NPCs arrogantes que eu tive que levar conta no passado. Jack riu. Qual era exatamente o oposto da fé da Santa Igreja? Os mortos-vivos, também conhecidos como necromancia. Ele já poderia se imaginar andando de cidade em cidade com um exército invencível de mortos-vivos, atropelando alguns jogadores infelizes e coletando impostos sobre saques. Mas então Jack congelou de repente, sentindo uma dor fantasma no peito. Os necromantes eram ótimos e quase moles. E se os assassinos estivessem atrás dele? Ele não poderia aceitar isso. Espere, e se... De repente, ele deu um pulso feliz, tendo um lampejo de percepção. Ele não se tornaria um velho necromante chato. Não, ele criaria sua própria classe do zero. Seria nesta ordem específica. 1. Necromancer, INT, hífen maior que OP solo claro, mas muito mole. Mais. 2. Classe Tank, STR, hífen maior que não é mais mole, mas carece de mobilidade. Mais. 3. Classe de mobilidade, AG, maior que grande mobilidade, mas requer agilidade para danos. Mas, inteligência, força e agilidade não poderiam ser aumentadas de uma só vez. Ele teria que fazer o mínimo máximo disso. Este foi um desafio emocionante, para dizer o mínimo. Outro ponto a ser observado: se ele quisesse mesmo se tornar um necromante, ele próprio teria que se tornar um morto-vivo. Por quê? Por causa de seu objetivo. Se ele quisesse ser o número 1 no infinito, Jack precisaria estar à frente dos outros. Para que isso fosse possível, ele precisava ser autossuficiente. Ele não podia se dar ao luxo de obter uma autocura para os humanos e uma cura de energia escura para os mortos-vivos. Depois disso, ele só precisou adicionar um toque de personalidade. Abóboras serviriam, já que Lily as amava por algum motivo. Com isso, está decidido. Criarei minha própria lenda, o incrível Pumpkinmancer. A voz de Jack ressoou por todo o reino. Esse objetivo levaria muito para ser alcançado: muitas classes individuais, veneno, um método para manter sua sanidade, uma fonte de mana, um grande ajudante, e muito mais. Foi quando a contagem regressiva de lançamento brilhante atingiu 1 hora. Instantaneamente, um belo mordomo apareceu do nada em um brilho branco. Seu terno clássico gritava sofisticação e ele tinha um bigode branco e elástico bem cuidado. Se Jack não estava enganado, este era uma cópia de Strateg, o deus da estratégia. Seria o mesmo para o primeiro login de cada jogador, já que uma cópia de um deus aleatório serviria como um NPC tutorial. Eles tinham informações valiosas, mas eram totalmente inúteis para Jack. Bem-vindo, jovem viajante, ao maravilhoso mundo de Inf. Ele disse gentilmente. Pular. Eu quero outro ajudante. Jack interrompeu decisivamente. Mas acabamos de nos conhecer. Garanto-lhe que, pular, eu não ligo. Pare de desperdiçar meu tempo. Jack repetiu. Foi assim que o pobre deus, cópia, não teve escolha a não ser sair e mandar um substituto. Nos minutos seguintes, o vazio foi preenchido com flashes de luz, já que muitos deuses apareceram apenas para serem eliminados por Jack. Flash de luz roxa escura. Rancor. Pular. Flash de luz vermelho acastanhado. Vulcano. Próximo. Flash de luz verde profunda. Madeira verde. Não, obrigado. Flash de luz dourada enferrujada. Crono. Saia daqui.
Cada deus foi selvagemente rejeitado um após o outro. Era preciso saber que todas essas cópias auxiliares tinham o mesmo conhecimento disponível. Eles também não poderiam fornecer nenhuma vantagem concreta de forma alguma. Então, por que Jaque estava expulsando todos eles, um após o outro? Foi porque ele não gostava deles. Foi porque ele se sentiu bem recusando deuses. Não, talvez um pouco, o principal motivo foi que todos eram homens. Então finalmente, flash de luz branca brilhante. Foi então que apareceu a deusa da luz em toda a sua beleza. Ela tinha olhos dourados e cabelos brancos na parte inferior das costas. Seu rosto era uma obra de arte, sua cintura esbelta, seus braços delicados, e ainda assim ela era grossa com seios gigantescos. Honestamente, ela deveria ter sido a deusa da abundância, ou talvez a deusa da fertilidade, ou mesmo a deusa Oppai com seu físico. Quantos se perderam em seu decote profundo ou se encontraram atingindo seu amplo traseiro? Ela era exatamente o que Jaque precisava. Ele tinha um design pervertido. De jeito nenhum. Ele tinha um propósito muito mais profundo, que necessitava de uma deusa. Bem-vindo Cordeiro perdido ao mundo de pular. Deixe-me guiá-lo em direção ao L. Pular. Por favor, selecione a aparência do seu personagem e pular. Jaque já havia resolvido não permanecer humano. Ele teria a oportunidade de mudar sua aparência ao realizar o ritual de mudança de raça. Assim, ele ignorou esse passo por enquanto. Esta série de saltos deixou a pobre deusa perdida. O que ela deveria fazer agora? Obviamente converta-o à igreja. Você já ouviu falar. Pular. Reticências. O que? Pular. Assim que ela abriu a boca, Jaque imediatamente lhe diria para calar a boca. Bem, ele tinha feito o mesmo com todos os deuses até agora. Mas ele tinha um plano com este. Tudo bem, posso considerar me juntar à Igreja da Luz, mas você tem que me ajudar primeiro. Você entende? Sim, eu. Pular. Desculpe, hábito. De qualquer forma, preciso que você haja como a própria deusa do amor. Não tenha medo de fazer uma pose sexy. Então, repita isso enquanto faz um sinal de paz. Jaque murmurou instruções em seu ouvido. Ainda bem que era apenas uma cópia porque a verdade já teria tentado matá-lo. Quando Jaque ativou a função de gravação do jogo infinito, Deusa relutantemente começou sua atuação. Bem-vindos a todos vocês no Chaotic Pumpkins Gaming. Cuidado, o conteúdo a seguir é classificado como MFEAFGC para conteúdo de jogo épico pra caralho. Aproveite, inscreva-se, curta e comente. Ela seguiu habilmente as diretrizes. Tudo bem, vamos tentar mais alguns nomes. Que tal, IAM Lydian, One Gaming, World Domination, Peerless One, e muito mais. A pobre deusa não teve escolha a não ser gravar material para os próximos de Jaque. Ainda assim, ele estava apenas se preparando com antecedência. Ele nunca transmitiria jogos em tempo real, caso contrário, distribuiria informações e convidaria PKS. Depois de 1 hora, o NPC só pôde suspirar de colapso ao ser libertado de sua miséria. Então, uma aura azul envolveu Jaque quando ele foi teletransportado diretamente para o jogo. Estava finalmente começando. Bem-vindo à Vila da Nova Folha. Pensamento do Criador. Curiosidade, a Infinico não se importava nem um pouco, mesmo que alguém usasse seus NPCs em um stream. Bem, desde que você esteja relacionado ao jogo. Além disso, não era como se eu tivesse muito tempo para transmitir qualquer outra coisa. Sim, aquela deusa sexy seria o clickbait perfeito. Fim do capítulo. Tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Edmund Burke.